Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 27 de dezembro. Aumentam os casos de gripe no país. A maioria dos doentes está nas regiões Sudeste e Sul. Subiu para 72 o número de municípios baianos em situação de emergência por causa das chuvas. A polícia investiga o assassinato de MC Boco, de 34 anos. Ele foi morto a tiros na madrugada de domingo no litoral sul de Pernambuco. E ainda, a paisagem muda na área central de Brasília com as flores amarelas dos cambuís. Agora, no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV falando do aumento dos diagnósticos de gripe. Em Minas Gerais, a todo momento chegam pessoas com sintomas da doença nos postos de saúde. E a situação se repete em várias cidades do país. Até o momento, segundo o governo de Minas, nenhuma morte relacionada ao vírus da gripe foi registrada no estado. Mas o número de casos confirmados segue aumentando. Já são 147 diagnósticos. O Carlos não conseguiu trabalhar hoje. Muito gripado, garganta doendo também. Aonde eu trabalho mesmo, a maioria dos funcionários lá, todos estão gripados. Nos últimos dias, as unidades de pronto atendimento e os postos de saúde de Belo Horizonte ficaram lotados. Hoje cedo, a todo momento, chegava mais gente com sintomas de gripe. A Jamile veio acompanhar o marido. Ele amanheceu tossindo, com dor no corpo e muita febre. Tem uma semana que o meu filho de 6 meses ficou uma semana internado, por causa de gripe também. Análises clínicas feitas pela Fundação Ezequiel Dias até o dia 23 de dezembro já confirmaram casos de gripe em 48 cidades mineiras. Em todo o Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 1.000 casos confirmados de influenza em praticamente todos os estados e no Distrito Federal. Os casos estão mais concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Ainda, segundo o Ministério, pelo menos 162 pessoas já morreram após a contaminação pelo vírus H3N2. A maioria das mortes ocorreu em São Paulo e no Maranhão. Em Maceió, após o feriado de Natal, a Prefeitura retomou hoje a vacinação contra a gripe para o público prioritário que ainda não havia se imunizado durante a campanha. A imunização também está sendo feita em Cuiabá, onde, segundo a Prefeitura, houve aumento de 25% no atendimento de pessoas com doenças respiratórias. No Paraná, a cobertura vacinal está em 70,4%. O estado confirmou 38 casos de gripe e uma morte na cidade de Maringá, no interior. Em São Paulo, o número de pacientes com sintomas gripais que procuram as unidades de pronto atendimento aumentou. Por isso, foram montadas tendas para ajudar na triagem dos casos. O objetivo é separar os suspeitos de gripe e de Covid-19. Além da nova cepa da gripe, neste momento ainda circulam por todo o país os vírus da dengue e da Covid. Doenças com sintomas iniciais muito parecidos. Por isso, os médicos alertam para a importância de procurar atendimento ao menor sinal de dor de cabeça, dor no corpo ou febre. A dengue, você não pode tomar alguns remédios, e a influenza, você tem remédios que podem ser iniciados de forma precoce que melhoram o resultado da evolução. Fazer o diagnóstico diferencial entre essas doenças não é simples, nem para o médico. Normalmente é preciso fazer alguns exames, compor uma história mais adequadamente. Medidas de prevenção, como o uso da máscara, de álcool em gel e evitar ambientes fechados e com aglomeração, também são muito importantes. O Francisco não quer correr risco e já cancelou a viagem para o Rio de Janeiro. Com medo de pegar uma gripe dessa brava. Pela idade, você já viu, né? Tô me cuidando, máscara, não fico vacilando aí não. O bicho tá pegando. A secretária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde afirmou numa nota técnica que a vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos é segura. Rosana Leite de Mello contrariou a posição do presidente Jair Bolsonaro. A nota técnica é uma resposta ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. No dia 17 de dezembro, o ministro solicitou que o governo se manifestasse sobre o pedido do Partido dos Trabalhadores para que o Plano Nacional de Imunização passasse a incluir crianças de 5 a 11 anos de idade no calendário de vacinação contra a Covid. No documento, a secretária de Enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Mello, afirmou que a Covid-19 está classificada como uma das 10
principais causas de morte de crianças de 5 a 11 anos. A secretária ressaltou que antes de recomendar a vacinação Covid-19 para crianças, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. E destacou que a elevada cobertura vacinal contribuirá para a redução da transmissão do SARS-CoV-2 neste grupo e, por conseguinte, reduzirá a transmissão de crianças e adolescentes para adultos, idosos e imunocomprometidos. A secretária também afirmou que a segurança e o bem-estar são benefícios indiscutíveis que precisam ser considerados e que a vacinação pode ainda atenuar as interrupções na frequência das aulas presenciais das crianças. Há 2 semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso de uma versão da vacina da Pfizer para aplicação nas crianças de 5 a 11 anos. Desde então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vem afirmando que a autorização da agência não é suficiente para iniciar a vacinação e mandou abrir consulta pública sobre o assunto. Na chegada ao Ministério da Saúde, hoje de manhã, Queiroga usou a consulta como argumento para não comentar a nota técnica favorável à vacinação. Já está em consulta pública a posição do Ministério da Saúde. Queiroga age em concordância com o presidente Jair Bolsonaro, que tem se posicionado contra a vacinação e levantado desconfiança sobre a necessidade de imunizar menores de 12 anos contra a Covid. No documento, Rosana Mello afirma que o objetivo da consulta é promover um amplo debate técnico e científico. Especialistas vêm criticando a consulta pública, afirmam que é um fato inédito e desnecessário, pois já há aprovação da Anvisa. Também dizem que as perguntas da consulta parecem ter o objetivo de gerar dúvidas sobre os benefícios da vacinação e de induzir respostas que reafirmem a posição do governo contrário à imunização das crianças contra a Covid. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, também considera desnecessária a consulta e elogiou a nota técnica assinada pela secretária. Eu torço, para que prevaleça o técnico. E o que há de técnico é o que está nessa resposta da nossa secretária. Pelo menos em relação à informação de que a vacina é segura e que ela é necessária, juntando aí com todas as sociedades médicas se posicionando a favor, acho que fica mais complicado de impedir a vacinação de crianças no nosso país. Na nota, Rosana Mello também apresentou ao STF um balanço sobre a vacinação de crianças no mundo. De acordo com a secretária, até o momento, 25 países solicitaram ou autorizaram a vacinação contra a Covid em menores de 12 anos. Os passageiros que desembarcam de voos domésticos em Brasília podem fazer a testagem de Covid-19 num posto montado no aeroporto. Um local estratégico nesse momento de muito movimento por causa das férias escolares e festas de fim de ano. Mas era para estar funcionando também um ponto de vacinação. O local já tem até placa, mas está de portas fechadas. Quem espera e quem chega estão tão atentos e ansiosos que talvez nem percebam. Mas sorria, passageiro, você está sendo filmado e analisado. Temperatura normal, siga em frente. Se aparecer com febre, é encaminhado ao posto médico. Agora, se o passageiro é que está com dúvida e quer fazer a testagem, basta usar o posto recém-inaugurado. Com febre ou sem, com ou sem sintoma, quem chega de voo nacional pode fazer o teste para Covid. O posto fica bem perto das esteiras de bagagem. Que tal? Você espera a sua mala e faz o teste. O resultado sai em 15 minutos. E o Domar não tinha sintoma nenhum, mas como trabalha aqui no aeroporto e tem acesso à área restrita do desembarque doméstico, coisa que nem todo funcionário do JK tem, ele resolveu fazer o teste. Olha aí o negativo para a felicidade dele. É um custo-benefício muito bom e é imprescindível nós cuidarmos da saúde. O aeroporto vai ter também um posto de vacinação. Não só para o passageiro que desembarca, mas para qualquer pessoa que vier aqui ao piso inferior. A placa já existe. Resta saber quando o posto vai ser inaugurado. No começo do mês, o Ministério da Saúde informou que o posto de vacinação começaria a funcionar no dia 13. Já a Secretaria de Saúde disse que estava acertando os detalhes. 2 semanas depois, o posto de vacinação no aeroporto continua sendo uma promessa.
Olha, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que o posto de vacinação no aeroporto vai ser inaugurado em breve, mas não deu uma data. O governo da Bahia afirma que 60 municípios estão com casas embaixo d'água. O número de municípios em situação de emergência é ainda maior, 72. Desde o começo do mês, 18 pessoas morreram em consequência dos temporais. 2 ainda estão desaparecidas. O dia é de limpeza em Uruçuca, município de 21 mil habitantes na região sul da Bahia. As ruas estão cheias de móveis, colchões, muita coisa que os moradores perderam. Este rio transbordou, alagando ruas comerciais e 8 bairros. Segundo a prefeitura, mais de 1.500 casas foram inundadas em Uruçuca. Este é o bairro Irmanduce, o mais atingido porque fica na parte baixa da cidade, perto do rio. Só aqui, mais de 700 casas foram invadidas pela água. José Lio e a mulher, Maria da Conceição, estão limpando a casa e contando os prejuízos. Guarda-roupa, móveis da sala, tudo perdido. A água chegou aqui, olha lá a altura, aqui, olha lá, dali assim para baixo. A gente só conseguiu botar essa altura aqui e aí pronto, a água tomou conta. Em Itabuna, uma das imagens mais fortes desse temporal que atingiu o sul da Bahia. Com a água batendo quase no rosto, um idoso foi retirado de casa por voluntários. Na mão, a única coisa que ele conseguiu levar, uma bolsinha com documentos. Meu Deus, tem misericórdia. Nas ruas de um dos bairros mais afetados de Itabuna ficaram as marcas de onde a água alcançou. O nível também baixou na praça, que estava coberta ontem. Marcos Vinícius tentou chegar em casa, mas foi difícil. Ele disse que só conseguiu entrar para ver como estava a situação. Prejuízo total, total mesmo. O que tinha na parede como armário caiu tudo. Graças a Deus que a água baixou e como ela não subiu totalmente, porque se sobe, o telhado vinha abaixo. E também mais destruição. Nas ruas, tijolos, ferro retorcido, móveis e eletrodomésticos. Pelo menos 60 casas foram destruídas ou estão interditadas. Pontes desmoronaram. Desde a madrugada, voltou a chover em Itambé. A correnteza deste rio continua forte e a preocupação é que ele volte a subir. Cerca de 600 famílias estão desabrigadas na cidade. Se repete nas comunidades que ficam no pé da Serra do Marçal, também na região sudoeste. Moradores ilhados por causa da chuva. O fim de semana de Natal de Seu Noélio foi tirando água de dentro de casa. Em Ubaíra, casas foram invadidas pela água das fortes chuvas e inundações causadas pelos rios, que transbordaram. Muitas pessoas precisaram ser resgatadas de helicóptero. Somente em Ubaíra, o grupamento aéreo da PM resgatou 16 pessoas, na maioria dos casos, pelo telhado das casas, com a utilização de uma espécie de cesto acoplado à aeronave. Outro trabalho que tem sido fundamental é dos voluntários. Em Ilhéus, funcionários do Hospital da Costa do Cacau estão indo para o trabalho de moto aquática e canoas. Itapetinga, no sudoeste da Bahia, é uma das mais atingidas pelas chuvas. O rio que passa a cidade transbordou em alguns pontos e inundou parte do município. Bombeiros e voluntários resgataram moradores ilhados. Em uma das imagens divulgadas por voluntários e integrantes do Corpo de Bombeiros, eles salvam 2 idosos e uma cachorra. Agora você tá salva também, né? Tô, em nome de Jesus. Graças a Deus e os bombeiros, e né? E meu esposo também, é graças a todos vocês que estão nos ajudando. Desde o início do mês chove forte na Bahia. 18 pessoas morreram. 72 cidades estão em situação de emergência. O governador Rui Costa, do PT, disse que 60 municípios estão com casas embaixo d'água. Em alguns locais nós não conseguimos chegar ontem, nem de barco e nem de helicóptero, em função do mau tempo, não ter visibilidade e de alguns lugares a correnteza está muito grande. Mas hoje, com a diminuição das chuvas e eu acredito a melhoria da visibilidade, a gente vai conseguir chegar em todos os locais. Então nós vamos ir buscar aquelas pessoas que tinham pedido socorro ou pedido ajuda e nós não tínhamos conseguido chegar. Ao longo do dia chegaremos a ela, com fé em Deus. A Defesa Civil do Tocantins emitiu um alerta para o risco de alagamentos. A Ana Paula Rebem tem as informações.
A Defesa Civil do Tocantins emitiu alerta para todo o estado. Há riscos de alagamentos, ventos fortes, raios, quedas de árvores e também de cortes de energia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover até 100 milímetros por dia em algumas regiões aqui do estado. Os reservatórios já estão bastante cheios, como é o caso do lago aqui de Palmas. O nível subiu tanto que a usina hidrelétrica de Lajeado precisou abrir as comportas. Isso causou aumento do nível do rio Tocantins, que fica abaixo da usina. A região tem várias praias que desapareceram com a enchente. Na Praia do Funil, por exemplo, só é possível ver as pontas das estruturas montadas no local. Os municípios às margens do rio Tocantins estão em situação de alerta. Tanto a empresa responsável pela usina quanto a Defesa Civil do estado pedem que a população evite visitar as praias e que não entre no rio para banho. Nenhuma morte confirmada até agora. E a situação também é grave na região sul do Tocantins. Propriedades rurais foram alagadas e moradores estão ilhados. A chuva também causou prejuízos em Sergipe. A Patrícia Cerqueira conta pra gente. Olá para você que acompanha o Brasil TV. Em Sergipe, choveu em quase todo o estado, com chuvas mais intensas desde a última sexta-feira. Choveu forte no sertão do estado. Rios transbordaram e invadiram propriedades rurais. Na cidade de Porto da Folha, famílias ficaram desalojadas. A região mais afetada do estado foi o Baixo São Francisco, onde choveu mais de 200 milímetros, quase 6 vezes mais do que a média esperada para todo o mês. Nessa região é forte o cultivo de arroz, mas com grande volume de chuva, grande parte do arroz que estava no ponto de colheita se perdeu. E a Defesa Civil informou que as chuvas devem continuar até a madrugada desta terça-feira. Patrícia Cerqueira para o Brasil TV. O Corpo de Bombeiros continua as buscas para encontrar a família que se afogou no Rio Grande, na divisa entre os estados de Minas e São Paulo. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. O acidente foi na noite do último sábado, no Rio Grande, entre os municípios de Iturama, no Pontal do Triângulo Mineiro, e Oroeste, no interior de São Paulo. A família, que é do interior paulista, do município de Ribeirão Bonito, estava passando o fim de semana no local, momento em que uma criança entrou na água, começou a se afogar. Familiares tentaram ajudar e 4 pessoas dessa família acabaram se afogando. Desde então, militares do Corpo de Bombeiros de Minas e de São Paulo estão trabalhando nas buscas. No início da tarde deste domingo, o corpo de um homem de 33 anos foi localizado. Agora, os militares trabalham no intuito de encontrar os outros corpos, sendo de um idoso de 60 anos e de 2 crianças, uma de 9, outra de 12 anos. Militares orientam que o local não é próprio para banho, que é muito perigoso, até porque há muitos pontos onde a profundidade ultrapassa os 30 metros. Foi enterrado hoje em Recife o MC Boco do Borel. Ele foi assassinado na madrugada de domingo em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco. Toda essa movimentação aqui na área central do Recife, em frente ao cemitério de Santa Amaro, é exatamente por causa dos parentes, dos amigos e dos fãs de MC Boco do Borel. Ele foi um dos primeiros artistas a trazer aqui para Pernambuco, a misturar esse ritmo, o brega com o funk, tornando então esse ritmo bem conhecido aqui no estado de Pernambuco, o brega funk. Esse crime foi na praia de Serrambi, uma praia que fica vizinha à praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. Boco do Borel, de 34 anos, estava se preparando para cantar. Ele subiu ao palco quando uma pessoa ainda que não foi identificada pela polícia fez 15 disparos. O cantor ainda chegou a ser socorrido, levado para um posto de saúde no litoral sul de Pernambuco, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi velado aqui e muitos cantores aqui, MCs da região, fizeram as homenagens aqui no cemitério de Santo Amaro. O nome de MC Boco do Borel era Paulo Roberto Gonçalves Cavalcante, de 34 anos. Ele deixou 4 filhos. A polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, já iniciou as investigações. Bruno Fontes, do Recife, para o Brasil TV. Agora, olha essa história. Um homem foi preso furtando um poste de energia no Distrito Federal. Isso mesmo. Ele tentou carregar sozinho em uma bicicleta esse poste de iluminação pública. Olha aí a imagem. O ladrão foi preso em flagrante. A suspeita é que, além de vender os fios de cobre, ele também venderia o poste, que é de alumínio. A seguir, luto no zoológico de Belo Horizonte. Um filhote de gorila morre numa queda durante uma brincadeira com os irmãos.
Brasil TV de volta e a gente fala daquele momento pós-Natal, da troca de presentes. Aquela roupa que não coube ou até mesmo porque a pessoa não gostou do que ganhou. Sacola na mão é sinônimo de lojas movimentadas. Para muita gente, o primeiro compromisso da segunda pós-Natal é trocar presentes que não serviram ou não agradaram. O Cosme ganhou de presente da esposa uma camisa e uma bermuda, mas não couberam. E eu vim trocar, ver se eu consigo trocar até pelo mesmo produto sendo pelo tamanho maior. Ficando mais caro, eu vou procurar um produto mais que fique na mesma faixa de preço, no caso, né? A Nilceia ganhou uma bermuda da nora. Eu gostei muito, mas ficou pequeno. Ela sempre acerta, mas hoje ela errou. O movimento das trocas é bom para o lojista, que às vezes acaba vendendo um pouco mais. Mas as normas da política de troca das empresas devem ficar claras para os clientes. Aqui a gente pede que traga a nota, né? Mas muita gente chega aqui sem nota, só com a etiqueta da roupa a gente troca sem problemas nenhum. Vocês conseguem negociar? Sim, de boa. O cliente pode vir trocar se a mercadoria tiver algum defeito. É só falar com o gerente lá. É obrigatório trazer a nota fiscal. Pela lei, as lojas físicas não são obrigadas a fazer trocas pelo modelo, tamanho ou cor. Mas a maioria delas acaba fazendo para fidelizar clientes e atrair mais visitantes para o comércio. Já no caso das lojas online, a regra é diferente. Segundo o Procon, para esse tipo de compra, existe o direito de arrependimento. Quem comprou o produto pode se arrepender no prazo de 7 dias a partir da data da chegada do produto ou da compra, né? E pode fazer contato com a empresa, né? Nós orientamos que faça isso por escrito e ele pode devolver o produto e receber o valor de volta. Inclusive, o frete para devolução fica por conta do fornecedor, conforme está previsto em lei. Um gorilinha do zoológico de Belo Horizonte morreu ontem, depois de levar um tombo enquanto brincava com os irmãos. Ele nasceu em setembro deste ano e não teve nem tempo de receber um nome. O gorilinha era filho da Imbi e do Leon, o quinto da família que vive em cativeiro aqui em BH. Segundo a administração do zoológico, a Naia colocou o irmãozinho nas costas para subir nas pedras, mas o filhote caiu. Uma queda de aproximadamente 3 metros de altura. O irmão mais velho, Jahari, ele pegou o pequeno e o levou até a mãe, mas o filhote aí caiu de novo. O gorilinha foi atendido pelos veterinários, mas não resistiu. Em respeito ao comportamento de luto dos gorilas, o filhote foi deixado com a família para a despedida. O zoológico de BH tem um único grupo reprodutivo de gorilas da América Latina. E a Fundação vai aguardar orientações do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas para decidir qual será o melhor destino para o corpo do animal. Quem passa pela área central de Brasília pode ver uma paisagem diferente com flores amarelas pelas ruas. Estamos no período de florada dos cambuís, árvore que dá mais cor e beleza à capital. Algumas pessoas reclamam da chuva nesta época do ano, mas a chuva traz um presente para Brasília em dezembro, a florada do cambuí. Tem gente que confunde o cambuí com a sibipiruna por causa das flores amarelinhas. Mas essa árvore gigante e com a copa arredondada, parecendo um capacete, é o cambuí, mesmo nome de uma cidade de Minas Gerais. E, na verdade, as mudas de cambuí que vieram para Brasília na década de 70 saíram de Minas. O cambuí deu super certo no solo do DF. São mais de 150 mil mudas plantadas e elas mostram desenvoltura. Chegam a 25, 30 metros de altura. A copa é bem fechada, não passa luz. É ideal para parques e áreas livres. Faz uma sombra espetacular, colore a cidade e deixa um caminho dourado para o pedestre. Parece uma pintura, porque se você reparar bem,
Com a moldura do azul mágico do céu de Brasília e nuvens brancas, temos as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul e branco. No eixão, vale um registro da família. Essa árvore é a coisa mais linda, a começar pela cor, né? Na Candangolândia, a curva do zoológico, lá na pista da UNB também, né? E nós estamos continuando nosso passeio, espero ver bastante aí para baixo aí. Qual a mais bonita para tirar foto? Cambuí ou Ipê? Pergunta difícil para o biólogo. Não vou me comprometer, que eu sou um pouco suspeito de falar qual é a mais bonita, mas o bom é que Brasília, quando chega uma determinada época do ano, é florada atrás de florada. Então você tem as floradas dos ipês, depois vem a florada do cambuí, vamos chegar à florada do pequi também. Então Brasília tem para todos os gostos e todas as cores. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.